do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo tranquilo com vocês? Vamos continuar nossa aula de C. Nós estamos quase terminando. Nós temos esse assunto aqui agora, que é o assunto que vai falar sobre struct, e depois sobre alocação dinâmica de memória. Vai ser muito legal. Essa aula de estruturas, nós vamos ver os seguintes temas. A gente vai ver primeiro o que são estruturas. Nós vamos aprender como montar uma estrutura, toda a parte teórica por trás dela. Fica sossegado que vai ser tranquilo de entender. Depois nós vamos ver também o assunto de estrutura dentro de estrutura, que isso abre um leque muito grande para a gente. Hoje, basicamente, o que nós vamos ver esses dois tópicos. Depois nós vamos ver ponteiro para estrutura e passagem de estruturas para funções. A gente vai ver isso no próximo vídeo. E num terceiro vídeo, a gente vai ver dois tipos doidos de estrutura, que são os bitmaps e as unions. Eles não são tão usados assim, mas eu acho que é bastante interessante a gente ter o conhecimento, que isso é o que realmente vale a pena. O que é uma estrutura? Uma estrutura é um agrupamento de variáveis de tipos diferentes formando um grupo coeso. Isso traz algumas vantagens, porque eu não precisaria, vamos supor que eu tenho um registro de um sistema onde eu tenho lá o cadastro de clientes, tenho lá nome, endereço, telefone e por aí vai. Eu posso realmente tratar os dados separadamente, um string por nome, por telefone e por aí vai. Mas eu posso tratar também essa estrutura como um grupo coeso de informação. Se eu precisar gravar, eu gravo a estrutura inteira. Eu não tenho que ficar vendo que elementos que ela tem lá dentro. Isso gera uma vantagem muito grande em termos de performance e por aí vai. Como exemplo, vamos imaginar que a gente vai criar um sisteminha de desenho vetorial. Logicamente, quando eu falo de vetorial, eu estou pensando num plano cartesiano, onde eu tenho coordenadas x e y para eu poder colocar os pontos do desenho que eu quero, certo? Como é que eu represento os pontos? Eu posso simplesmente ter a variável x, variável y, e aí eu ficar replicando essas variáveis, várias delas, para formar todos os elementos que eu quero. Ou então, eu posso abstrair, por exemplo, uma estrutura chamada ponto, e essa estrutura, ela tem as coordenadas x e y lá dentro. E eu tratar isso como uma coisa coesa, como uma coisa só. Como é que eu declaro uma estrutura? Bom, para declarar uma estrutura, eu preciso usar a palavra reservada struct, depois um nome que eu quero dar para essa estrutura, vou abrir chaves, dentro das chaves eu coloco todas as minhas variáveis. É uma declaração comum de variável. Você vai lá, tipo da variável, nome da variável, ponto e vírgula, e vai criando assim. Depois eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Eu posso simplesmente dar um ponto e vírgula, então na realidade eu não criei nada em memória. Eu só falei para o compilador o seguinte: olha, todas as vezes que eu quiser utilizar esta estrutura, ela tem esses dados. Mas eu ainda não criei nada. Eu posso também simplesmente chegar lá e colocar o nome das variáveis separado por vírgula que eu queira criar. Aí sim, eu estou definindo, declarando como eu quero a estrutura e depois criando as variáveis baseadas naquela estrutura. Então você pode utilizar essas duas maneiras. A partir daí, se eu quiser criar outras variáveis, né, eu poderia simplesmente utilizar assim, struct, o nome da estrutura que eu quero e diretamente os nomes das variáveis, como declaração de um dado qualquer. O que é interessante é que tem alguns livros que até chamam a struct de tipo de dado criado pelo usuário. O usuário, no caso, o desenvolvedor, né? Então, é uma maneira que você pode utilizar também para criar variáveis, né? Para criar aí agrupamentos, tipos de dados específicos para que você precise, não é? Bom, tem outras coisas também que eu posso fazer. Se você não quer ficar usando struct, o nome da estrutura e por aí vai, a gente pode utilizar typedef e, assim, meio que esconder isso, certo?
Qual é o ganho que você tem? Ah, vou digitar menos. Eu particularmente não gosto de usar o type, eu uso o typedef sim, mas não para esse tipo de coisa. Eu gosto de deixar claro lá qual é a estrutura. Mas a gente vai ver no exemplo de código maneiras de fazer isso daí utilizando o typedef também, tá ok? Então vamos para o código, né? Legal, vamos criar aqui então uma nova pasta chamada 11 estruturas. E aqui nós vamos criar todas as nossas estruturas aqui. Bom, então eu vou criar aqui o primeiro, um novo arquivo, que eu vou chamar de vetorial.c. Beleza. Então agora eu vou criar o meu, né? Include meu padrãozinho, stdio.h, int main, return 0. Beleza. Esse aqui é o programa que a gente vai desenvolver, mas antes disso aí, vamos trabalhar aqui nas estruturas. Então, por exemplo, eu venho aqui e eu vou criar uma estrutura para ter o ponto XY, né? Lembra que a gente deu o exemplo, mas agora vamos fazer isso. Ó. Struct ponto, e a gente vai vir aqui nos dados e colocar int x, int y. Então tem aqui o x e o y. Bom, eu assim declarei o que é um ponto, que ele vai ter duas variáveis inteiras, uma chamada x e outra chamada y, mas eu não criei variável nenhuma que vai ter esses pontos ainda, tá? Então o struct ele é assim o último passo da programação estruturada caminhando para orientação por objetos, porque ele basicamente tem aqui um agrupamento de dados, né? A diferença da struct para um objeto é que o objeto vai ter código, vai ter mais algumas coisas, não é só essa a diferença não, é só para a gente ter em mente isso. Beleza, se eu quiser criar as variáveis, eu poderia vir aqui, né, e colocar assim, eu vou criar a variável P1. Poderia fazer isso daqui, tá? Uma outra maneira, P1 e P2, vamos criar dois pontos, P1 e P2. Então aqui, ó, eu tenho duas variáveis agora, P1 e P2, que vão estar valendo aqui. Uma outra maneira de fazer isso também, eu deixo só a declaração da estrutura e eu venho aqui agora, struct.P1, P2. Criei aqui os dois pontos da mesma maneira que anteriormente, mas agora eu estou aqui utilizando depois da declaração. Tem gente que não gosta de fazer isso, porque olha só, eu tenho que ficar repetindo struct, ponto. E isso muitas vezes gera uma birra do povo aí. Uma maneira de você fazer isso é o seguinte, eu vou usar typedef para criar um tipo. Eu particularmente não gosto, mas eu sei que tem gente que gosta. Então eu venho aqui, eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou transformar isso. Typedef, ou seja, estou criando um tipo novo da struct ponto, que eu vou chamar ela de ponto em maiúsculo. Poderia dar um nome qualquer aqui, poderia tirar isso daqui e usar ponto só aqui, ó. Também posso fazer isso, tá? Geralmente quando você vai fazer o typedef faz mais sentido você fazer isso daqui. E a partir daí, o que eu faço aqui? Eu vim aqui e faço isso, ó. Eu posso tirar a palavra struct e falar ponto P1 e P2. Então, com isso daqui, eu tenho essa maneira de criar as estruturas, ok? Então, eu posso fazer desse jeito. Eu, particularmente, não gosto disso. Então, eu vou voltar atrás aqui da maneira com que eu prefiro trabalhar, mas é uma questão de gosto. Bom, nós vimos que não é tão complicado, mas vamos dar uma adoçada no que a gente está falando. É possível você colocar uma struct dentro de uma struct? É lógico que é. A gente, no exemplo que a gente está dando aqui dos pontos, se eu quiser criar uma linha, será que eu posso colocar esses pontos dentro da minha linha? Vamos para o código. Bom, beleza, né? Então a gente pode colocar uma struct dentro de uma struct. Vamos ver um exemplo aqui. Eu vou tirar isso aqui porque não vou usar por enquanto. Olha só, e se eu quiser criar uma linha?
né? Seguindo aqui o exemplar, deixa eu tirar o typedef, que eu falei que não gosto de usar e deixei aí, né? Tá aqui, struct ponto, papapá. E se eu quiser criar aqui agora uma linha, como é que vai funcionar isso? Uma linha a gente pode considerar que tem a coordenada xy de início e a coordenada xy de fim. Então vamos lá, vamos fazer isso, ó. Struct linha, beleza? A linha ela vai ter um struct ponto início e ela vai ter um struct ponto fim. Beleza, então agora eu tenho uma coordenada xy para início e uma coordenada xy para o fim. Posso gerar outras coisas? Posso, vou dar uma expandida aqui, ó. Struct quadrilátero. Então aqui no caso do quadrilátero ele vai ter quantos pontos? Struct ponto P1. Então ele vai ter aqui 4 pontos. Então eu vou ter o P1, vamos copiar aqui. Eu vou ter o P2, P3 e P4. Então aqui, ó, o P2, o P3 e o P4. Então eu tenho 4 pontos dentro do meu quadrilátero. Se você pensar num quadrilátero, ele vai ter, né, o superior esquerdo, o superior direito, inferior esquerdo e inferior direito. E assim eu consigo representar, por exemplo, quadrado, retângulos e trapézios. Por quê? Porque eu não necessariamente esses pontos precisam ser perfeitinhos, né? Outra maneira de fazer isso também, eu poderia fazer assim, ó, o que muitas linguagens fazem, né? Vamos pegar aqui esse quadrilátero, vamos deixar só o P1 e P2. Ou seja, eu tenho, vamos imaginar que eu tenho o ponto superior esquerdo e aqui eu tenho o ponto inferior direito. Eu tenho um quadrilátero. Qual que é a diferença? Com dois vértices dele eu tenho um quadrilátero, mas ele sempre vai ser, eu posso fazer quadrado, posso fazer retângulo, né? Eu não consigo fazer um trapézio aqui, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, o que eu quero falar com isso? Dá a impressão que eu estou querendo complicar a tua vida, né? Não. Tanto esta maneira quanto esta maneira aqui, eu tenho a solução para o mesmo problema. Mas se eu quiser usar um trapézio, essa é a maneira correta e não essa maneira. Por quê? Porque o trapézio ele não vai ter os lados paralelos, né? E o quadrado e o retângulo sim. Então o que eu quero dizer com isso? Que a definição de estruturas, a definição de qualquer coisa vai depender de pressupostos que você vai fazer para desenvolver o seu sistema. Ou seja, engenharia de software. Basicamente é isso. Você tem que pensar o que você vai querer fazer, aí você vai imaginar, ver todas as possibilidades para depois sair codificando, né? Senão não vai valer a pena. Bom, e se eu quiser, por exemplo, fazer com mais coisas ainda, é possível? Sim, vamos pegar um exemplo aqui, eu quero uma estrela. Struct estrela. Então, uma estrela, ela vai ter o quê? Um struct ponto, mas eu não vou querer acessar de maneira 5 variáveis. Vale mais a pena eu ter aqui um vetor de pontos. Então, aqui eu tenho uma estrela, não é? O que é uma estrela? Nada mais é do que um polígono, né? Então, um polígono, teoricamente, você pode ter quantos lados você quiser, não é? Agora, como é que eu acesso esses dados aí, né? Tem como eu mexer nas informações? Tem. Vamos pegar aqui para simplificar. Vamos criar algumas coisas aqui dentro do main. Uma coisa interessante. Ó, aqui dentro do main eu vou criar um ponto chamado PT1. Sei lá. Então eu vou vir aqui, eu vou dar um struct ponto PT1. E eu já quero iniciar ele com um valor específico. Então eu posso colocar aqui 5,3. O que isso vai fazer? Isso daqui vai pegar... deixa eu só melhorar aqui a minha visualização para a gente ver o ponto. E esse conteúdo aqui no mesmo lugar. Vai pegar o 5, vai copiar para o x,
vai pegar o 3, vai copiar para o y. Então isso daqui é uma maneira de você inicializar uma struct com determinados valores, certo? Existem outras maneiras de fazer isso, tá? Por exemplo, vamos supor que eu quero alterar, isso daqui só vale na hora que você cria a variável, né? Vamos supor que eu quero alterar aqui o x. Então eu vou vir aqui na variável, a variável chama pt1, né? Então eu vou vir na variável pt1 ponto x. Olha aqui, ó, estou alterando o valor de x e vou colocar aqui 9. Se eu quiser imprimir, vamos usar aqui o printf, né? Printf, porcentagem de tracinho, porcentagem de barra n, para imprimir aqui os pontos, vírgula, pt1.x, vírgula, pt1.y. Beleza, vamos rodar esse código aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Faltou um monte de coisa aqui. O que que tá faltando? Eu acho que eu devo ter errado alguma coisa aqui na definição. Aqui eu coloquei ponto e vírgula. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, que eu acho que eu piquei fumo aqui, ó. Pô, termina com ponto e vírgula, né, cabeçudo? Ai, hein? Acho que agora vai, né, gente? Vamos salvar, vamos rodar aqui. Agora foi. Tá aqui, ó. Ele imprimiu 9 tracinho 3. Ou seja, sempre que eu quiser acessar um membro da minha struct, eu uso o pontinho. Tá vendo? Ponto x, tanto para atribuir quanto para imprimir, para usar. É sempre o mesmo padrão. Legal. E se eu quiser criar uma linha? É um pouco complicado de você usar essa maneira quando a gente trata de estruturas, dentro de estruturas e tudo mais. Tem como, nem vou entrar nisso aí porque geralmente a gente não usa. O que a gente faz? A gente pode fazer assim, ó. Vamos vir aqui. Struct. Esse bendito desse VS Code tem hora que enche o saco, né? Struct linha L1. Beleza, criei aqui a minha linha 1. L1, só que olha só, vamos colocar só a linha aqui para a gente ver. Ó, a linha, ela tem uma outra struct lá dentro que tem os dados dela. Então, como que eu acesso os dados? Eu vou falar aqui, ó, L1 ponto. Qual é o primeiro ponto aqui da linha? Eu tenho aqui o início. Beleza, então, início ponto x é igual a 5. L1 ponto início ponto y é igual a 4. Estou colocando qualquer valor aqui, gente, só para a gente ter um. Né? L1 ponto fim ponto x vai ser igual a 50. E o L1 ponto fim ponto y vai ser igual a 4. Então eu criei aqui uma linha que vai do plano cartesiano 5,4 até 50,4. Gente, uma diferença do plano cartesiano que você está acostumado à matemática com a computação é que aqui começa o 0, 0, aqui aumenta o x, conforme você vai para a direita, aumenta o x, conforme você desce, você aumenta o y, sendo que o canto inferior, ou melhor, superior esquerdo, ele é o ponto 0, 0, tá? Então, a tela do computador funciona desse jeito, tá? E se eu quiser criar, popular aqui a estrela, eu quero criar agora uma estrela. Então, beleza, vamos deixar só a estrela aqui visível para a gente poder trabalhar com ela. Eu vou até criar ela aqui em cima para ficar mais perto, porque ela é mais longa, né? Tem mais pontos. Então, aqui é um caso um pouquinho diferente, porque eu vou trabalhar aqui com um vetor lá dentro. Como que eu trabalho com um vetor dentro de uma estrutura? Beleza? Então, vamos lá. Struct estrela est, de estrela. Aí eu vou vir aqui, ó. A estrela, pontos, estou acessando aqui o vetor. Posição 0, ponto x, vai ser igual a 5. Beleza. A estrela, pontos 1,
ponto y vai ser igual a 1. Beleza? 5, 1. A estrela. Agora, opa, errei aqui, né? Aqui é 0, porque tanto o 0 tem tanto o x quanto o y. Então vamos fazer o seguinte, para não ter que ficar digitando aí ter chance de errar. Eu vou vir aqui agora. Agora vai ser a posição 1x e 1y. Então vai ser 5, 1, aqui vai ser 8, 10. Se você plotar isso aqui, você vai ver que vai fazer uma estrela. Obviamente que aqui a gente não vai plotar, porque senão a gente não sabe fazer a parte gráfica, que não faz parte do curso, o curso de C. Você tem aí uma imensidão de bibliotecas que você pode utilizar para trabalhar com gráfico, né? Então, aí cada um pode correr atrás aí e aprender, porque a linguagem, você sabendo, não tem segredo o resto, né? Então, aqui, posição 1,4. Aí nós vamos ver aqui o quarto ponto, que é o 3. Índice 3 vai ser 10 no x e 4 no y. Beleza, vamos agora para o ponto 4, que é o último, que é o 3, 10. 3, 10. Ou seja, se você conectar o 5, 1 com o 8, 10, o 8, 10 com o 1, 4, o 1, 4 com o 10, 4, o 3, 10 com o 5, 1, você forma uma estrela. Tá? Acredite! Acredite! Ele vai funcionar bonitinho. Beleza? Vamos fazer agora, agora que a gente já viu tudo isso daqui, vamos tentar fazer o seguinte. Fazer um programa que vai plotar na tela um retângulo qualquer. Certo? Só para provar que isso aqui funciona mesmo, se eu der um play aqui, ele vai ver que não vai dar erro nenhum. Ele vai compilar bonitinho. Está imprimindo aqui o 9.3 porque era isso que ele estava fazendo. Mas aqui com isso aqui a gente viu como é que você atualiza vetores dentro de estrutura, como que eu trabalho com estruturas dentro de estruturas. E agora nós vamos fazer um outro código aqui, aonde nós vamos plotar na tela um retângulo em modo texto mesmo, nada muito sofisticado, mas que vai funcionar legal. Para isso aqui eu vou vir aqui, eu vou criar um novo arquivo, que eu vou chamar de retângulo.c. Vou aproveitar um pouco do código aqui. Aqui eu vou trabalhar com typedef, para ninguém falar assim, o Nava não trabalhou com typedef. Vou copiar tudo isso aqui, eu tiro só o que não vai interessar. Então tá aqui o código todo, e agora nós vamos lá. Eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Typedef struct. Botei aqui o XY, isso aqui eu vou chamar de ponto. Veja que quando você usa o typedef, aqui não é o nome da variável, aqui é o nome do typedef, tá? O tipo que você está criando. Então, essa estrutura aqui vai se chamar ponto. Legal? Isso é importante você saber, senão vai ficar esquisito. Agora nós vamos criar aqui um outro, eu vou copiar isso daqui, para a gente ter uma base. Vamos apagar todas essas outras estruturas aqui, porque a gente não vai usar. Beleza? Vou vir aqui, vou colar. Agora eu vou ter aqui ao invés de ter x e y, eu vou ter aqui ponto P1, aqui ponto P2, e o nome dessa estrutura vai ser retângulo. Beleza, então agora eu tenho aqui o ponto e eu tenho o retângulo, tá? Usando typedef bonitinho. Eu particularmente não sou muito chegado em usar assim não, porém, tá aí, né, cara? Tem gente que gosta. Quem goste. Eu acho que a chance de eu esquecer o que é isso aqui é grande, mas eu tenho memória pequena, né? Então eu vou vir aqui, ó, retângulo R1 vai ser igual. Olha só como que eu posso atualizar o ponto P1 e o ponto P2, o XY do P1 e o XY do P2 de uma maneira só. Então eu vou colocar primeiro o X do P1 e o Y do P1, o X do P2 e o Y
do P2, certo? Com isso daqui eu tenho um retângulo. Legal? Agora nós vamos fazer o seguinte, eu poderia criar uma função e tudo mais, mas passar a estrutura para a função faz parte do próximo vídeo. Então aqui a gente só vai brincar um pouquinho com ele aqui de uma maneira mais mecânica ou macarrônica, se você quiser falar, né? O ideal é usando função aqui, mas não vamos trabalhar sem. Então beleza, então eu tenho aqui uma variável chamada altura. Opa, altura. A altura vai ser igual ao retângulo 1.p2.y menos o retângulo 1.p1.y. Calculei a altura, ou seja, se eu tenho dois vértices, superior esquerdo e o inferior direito, se eu subtrair um do outro, eu tenho a altura. Tá? Da mesma forma, a largura ela é calculada com R1.p2.x menos... Eu coloquei igual aqui, né? Menos, cabeçudo. Ai, ai, ai. Menos R1.p2.x. Então, se eu subtrair... Opa, P1. Se eu subtrair o ponto... o x do ponto inferior direito menos o ponto o x do ponto superior esquerdo, eu tenho também a largura. Então aqui eu tenho a altura e tenho a largura. Beleza. Então o que eu vou fazer agora? Vamos pensar que a tela do computador aqui, ela vai ser meu plano cartesiano. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ir até esse ponto, né? Então, indo para a posição inicial. Então, preciso ter essa posição inicial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui for int i igual a 1, vou dar do primeiro caractere, i menor que r1.p1.y e vírgula e mais. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou pular a quantidade de linhas que eu tenho que avançar no plano cartesiano para chegar na linha que vai começar o meu retângulo. Então, eu vou vir aqui, printf, pá, n. Tá aí, pulei aqui a quantidade de linhas que eu preciso. Por que começa do 1 e não do 0? Porque o x e o y começa naquele ponto. Então eu não posso ir um para frente. Se eu começar do 0, eu vou um para frente. Então aqui tem que ser perfeitinho. Beleza, então eu fiz o salto de linhas que eu preciso. Agora, ou seja, olha só. Se eu estou falando que esse camarada aqui é 13,3, eu tenho que pular 3 linhas. Beleza? Int i igual a 1. I menor que r1.p1.x. Agora eu vou pular a quantidade de caracteres do x e mais. Só que agora eu não pulo linha, né? O que eu faço? Eu pulo espaços. Ou seja, ele vai descer 3 linhas e pular 13 espaços. Legal? Então agora eu estou preparado para desenhar aqui o meu retângulo. For int linha igual a 0. Linha menor que a altura, linha mais, beleza, estou aqui, agora vai de novo, for int coluna igual a 0, coluna menor que a largura, coluna mais, beleza? Estou aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que primeiro imprimir uma linha inteira aqui, né? Todas as colunas daquela linha. Então eu vou vir aqui, printf, vamos imprimir aqui o bom e velho asterisco, né? O nosso retângulo vai ser formado de asteriscos. Beleza? Desenhei a primeira linha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pular para a linha de baixo. Beleza? Pulei para a linha de baixo. Só que agora eu tenho que saltar também a quantidade de espaço em branco, né? Porque senão
eu fico perdido aqui de novo, né? Então aqui eu vou ter um outro for int i igual a 1 e menor que r1.p1.x e mais. Tá? Eu preciso fazer esse salto aqui, pulando aqui os espaços que eu tenho aqui. Beleza, pulei os espaços, já terminei tudo isso aqui, agora é só pular uma linha para não ficar printf /n, eu acho que é isso aí. Isso daqui a gente faz o retângulo, né? Deixa eu salvar aqui, vamos rodar para ver se tem algum erro, alguma coisa. Tem um erro aqui, deixa eu ver. Before int, eu errei alguma coisa aqui, vamos lá, vamos ver o que está errado. Usei vírgula em algum lugar aqui. Deixa eu só confirmar se tudo aqui está ok, aparentemente sim. Ah, faltou esse ponto e vírgula aqui. Beleza, vamos rodar. Ainda tem aqui menor que a altura. Altura, largura, ele não está gostando linha. Deixa eu fazer o seguinte, já estou me perdendo aqui. Deixa eu compilar de novo, porque eu não sei mal o que é de um, o que é do outro. Salvei, rodei. Ah, faltava só salvar. Tá aqui, ó. Ele tem então de 13, ele vai pular 13, aí ele vai de 13 até 30. Então só você subtrair um do outro, né? E de 3 até 12. Se a gente pegar aqui, ó, você vai ver que ele saltou 3 linhas, saltou aqui uma quantidade de espaços e fez aqui o nosso retângulo, né? Acontece que quando está na tela não é bem retângulo que ele vai fazer, né? Mas enfim, funcionou. Nós vamos ficar por aqui nessa aula. Eu creio que o assunto fechou de um jeito, assim, num escopo bastante legal. Na próxima aula a gente vai mudar um pouquinho de assunto, falando de estruturas ainda, mas como é que eu tenho um ponteiro apontando para uma estrutura, o que muda, como é que eu posso pegar, por exemplo, uma estrutura e passar por uma função, qual que é a melhor maneira de fazer isso? Na próxima aula. Bom, espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, não esquece de colocar o joinha, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e também considera aí se inscrever no canal. Legal? Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem Objeto, a estrutura do tipo inteiro em C